puxa vida, o Ancelotti ele tem 1.450 jogos na carreira, mais do que o Jorge Jesus e muito mais do que outros nomes que foram citados para comandar a seleção brasileira. Ele não tem mais lugar para colocar troféu na casa dele. Está fazendo lá um puxadinho para poder mais, porque não cabe mais nada lá. Medalhas, troféus, não cabe mais nada. Né? Ganhou várias Champions. É um negócio espetacular. Está no time mais rico do mundo há muito tempo. Recebe um salário em dia, bacana, legal. Aí ele decide sair. Eu lembro, Pipeno, que quando surgiu lá atrás a notícia que o Edinaldo queria o Ancelotti e tal, nós discutimos muito isso no programa, né? E eu falei assim, pô, olha, eu acho isso legal, mas eu tenho uma pequena mudança para fazer. Você vai lembrar, você tem boa memória. Eu falei, eu acho que ele deveria ser o diretor técnico da CBF e escolher o treinador, porque ele já está num outro status. Ele já não está mais no status. Não está mais em status de tomar chuva, de ir lá, dirigir o time, meter agasalho. Ele está no outro status. Agora, depois de passar pelo maior time do mundo, pelo time mais rico do mundo, agora é diretor. Vai ser diretor técnico. Top de linha. O cara que escolhe o técnico e pode dialogar com o técnico. Inclusive, taticamente. Eu acho isso, acho aquilo. Ele escolhe. Ele pode ter sacado, com tanta experiência dele, que tem um técnico muito legal na Grécia, dirigindo o PAOK, e que ele vai dar certo dirigindo a seleção brasileira. Aí ele indica aquele cara, e os caras vão comandar a seleção brasileira. Então, entendeu? Esse é o cenário que a velhinha de Taubaté, naquele momento, eu criei. Mas ele veio para dirigir a seleção brasileira. Aí eu brinquei com você, falei, será que está certo esse negócio? Aí ele poderia trabalhar no dia seguinte em qualquer outro lugar, num clube, ou numa outra seleção, ou não, ficar uma posição de gabinete. Aí ele assume a seleção brasileira. Veja o que aconteceu. Ele foi contratado por um presidente, foi recebido no aeroporto por outro presidente. É isso? Foi isso que aconteceu. A CBF, numa turbulência política naquele momento todo, né, não se sabia nada o que ia acontecer, e aconteceu, com a surpreendente presença do Samir Chaudhry. Enfim, cara, é um homem corajoso em assumir esse negócio. Mas, de qualquer maneira, a gestão da carreira dele entendeu que foi bom negócio e ele trouxe a família. Né? Porque se fosse o Dorival Júnior, o Tite ou o Diniz montando a sua comissão técnica com filho, cunhado, primo, meu Deus do céu. Diniz. Eu não entendi agora. Não, repete. Tem. Nós estamos enfrentando uma pequena. Você gostou da primeira eleição? Repete a pergunta que eu não entendi. Você gostou, Vanderlei, dessa primeira impressão dele? Peguei pelo alto aqui. Então, eu já falei da comissão técnica. Aí, o Ancelotti veio. Você está me ouvindo, né? Você está me ouvindo, né? Sim. Tá. Aí o Ancelotti veio e estreou contra o Equador. Muito bom. A vida brasileira contra o Equador foi facilitada pelo próprio Equador, que decidiu sair da altitude de 2.850 metros
para jogar ao nível do mar. Sonho dourado. Puxa vida, aquele fantasma de enfrentar a altitude não apareceu para a seleção brasileira. Por decisão do Equador, para jogar em Guayaquil, não em Quito. Tá legal. Aí o Brasil vai lá. O Brasil empata, jogou o básico, e aí no dia seguinte, Piperno, o discurso é o seguinte: a seleção não foi bem e tal, mas ninguém pode cobrar nada do Ancelotti. Ele acabou de chegar, não foi melhor por ineficiência dos jogadores, o que eu concordo. Aí vem o segundo jogo, em São Paulo, contra o Paraguai. Paraguai que não atacou o Brasil. Foi praticamente sem poder de ataque nenhum. O Brasil ganha por 1-0. Né? Aí, no dia seguinte, imagina, o Ancelotti abre os jornais e ele fica surpreso de tanto elogio que recebeu. Porque o que viram de variações táticas, as luzes táticas que o time já sentiu depois de 2 treinos, puxa vida, é muito entusiasmo. Eu acho que ele tomou um susto, sabe? Piperno. Piperno. Piperno, deixa eu falar um negócio para você. Poxa vida, você é um cara que sabe as coisas, você tem boa memória. Tal. Em 2016, veja quanto eu recuei. 2016 foi a estreia do Tite, dirigindo a seleção brasileira. Tá certo? O Tite estreou contra o Equador e a seleção brasileira ganhou de 3-0. 2016. Você sabe quando o Tite fez o primeiro treino da seleção brasileira? Antes da estreia? Vou contar para você. No dia 29 de agosto. 29 de agosto de 2016. Primeiro treino. Reuniu lá, Piperno, Vanderlei, vamos fazer o primeiro treino. Sabe quando foi o primeiro jogo? Dia 1º de setembro. 3 dias depois, em Quito. Ele fez um treino. 3 dias depois, viajou. Sabe, a viagem para Quito é longa. E teve o jogo, o Brasil ganhando de 3-0. Hã? 3 dias. Foi o jogo em que o Gabriel Jesus fez 2 gols. Sabe qual foi o comentário no dia seguinte? Impressionante. O time foi criativo, o time teve grande variação tática, o mesmo discurso que fizeram depois do jogo contra o Paraguai, com o Tite em 2016. Aí, o segundo jogo do Brasil foi contra a Colômbia. Aí, o segundo jogo o segundo jogo foi contra a Colômbia. O Brasil ganhou por 2-1. 2-1, ganhou da Colômbia. Sabe o que a torcida cantou? 2-1. Sabe o que a torcida cantou quando o jogo acabou? O campeão voltou. O campeão voltou. Tá? No terceiro jogo, sabe quem foi o adversário? A Bolívia. Tomou de 5. O Tite saiu carregado nos ombros. A torcida estava acostumada a xingar o Dunga. Xingou o tempo todo o Dunga. Mas depois desse início, aí o Tite virou Deus. Aí o resto você sabe. Foi líder nas eliminatórias e ficou em 6º lugar no Mundial. O Tite continuou, de novo líder nas eliminatórias e 7º lugar no Mundial. Então, o professor Ancelotti, você viu que quando o Brasil fez 1-0 contra o Paraguai, ele foi discreto na comemoração. Todo mundo pulou, ele só mexeu o corpo, saiu para lá. Porque ele deve ter pensado. Eu acredito que ele conhece um pouco a história da passagem de técnicos dirigindo a seleção brasileira. Esse ufanismo, né? Pô,
Poxa vida, você sabe... E, ó, eu não vou nem falar do Dorival, vou falar do Diniz. Só um detalhe. O Diniz estreou, né? Primeiro jogo do Diniz foi contra a Bolívia. O Brasil ganhou por 5-1. Sabe qual foi o comentário no dia seguinte? Aí está a essência do futebolista brasileiro. Primeiro jogo do Diniz. Dinizismo. Aí veio o segundo jogo. Vai ouvindo. Segundo jogo no Brasil, eu não lembro agora. Ah, lembrei. Peru, 1-0. O Brasil ganhou do Peru 1-0. Sabe qual foi o comentário no dia seguinte? Dinizismo balança. No segundo jogo já começaram a fritar o Diniz. Então a gente sabe que o professor deve ter percebido. O técnico no Brasil aqui, no primeiro jogo, no segundo jogo, alguns são fritados rapidinho, outros demoram um pouquinho mais. Claro que a blindagem do professor Ancelotti é muito poderosa. A blindagem, pela história dele, sabe qual é, Piperno? Aquela que você tem no seu carro. A blindagem opaca. A blindagem opaca é considerada a blindagem mais resistente. No seu carro, que você precisa se proteger, você usa a blindagem opaca. Então, a blindagem do Ancelotti é essa. Ele aguenta bem pancadas se por acaso surgirem. Mas é muito cedo para tanto elogio. Nossa, virou uma orquestra sinfônica. Ah, para, né, cara? É muito entusiasmo em pouco tempo. Calma. É isso.